falei? Você não pode acreditar em mim? Fazer o quê? Falou com quem? Disseram pra ela que eu teria falado nada. Mas quem disseram? Não sabia. Ou ninguém? Ninguém. Não vou ficar procurando também. Eu não conversei com a Nath, porque eu ficar com as pessoas com a Nath, porque esse é o meu plano da Nath. Não importa que as pessoas que eu quero ver. Ela vem pra mais umas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Por exemplo, com doença com a mão só com falsidade. Porque eu começo a falar com a mulher e depois manda tudo brincando. E eu não gostei. Só que ninguém sabe. Que tu sabe, por exemplo. Eu sempre tento conversar com ela mais de uma vez. Porque eu sei mais da história dela do que muita gente que entra. Ninguém sabe. Tu sabe, por exemplo. Ninguém sabe. O resto não sabe. O resto não chama de falso. Que eu sempre muito pedir desculpas pra eles depois de se falar comigo. Estão julgando que as pessoas nem sabem ter outra conversa. Que tu sabe. Sabe que não tem nada de jogador nisso. Sabe que eu não sei completar nada, você vai ser uma emoção de mim. Isso sou como falso. Que eu me denego às pessoas e tentar amenizar muitas vezes as coisas. É porque eu sou um jogador. Quero agradar demais. Que a minha, tipo, a mim falou também umas coisas nesse sentido. Que me parece que eu sou um jogador, que a gente faz e acontece. E que o fato de eu querer lidar bem com as pessoas, quer dizer que eu tô. Entende? Entendo. Mas ó, na verdade. Isso é claro, assim, cara, quando coisa muito diferente entre amenizar algumas situações e tentar ajudar, sabe? Não tento ajudar ninguém. Não tento, sabe? Eu só gosto de envolver as pessoas, isso eu gosto. Eu não vou ficar falando mal das pessoas só por falar. Só pra ter um que tomar um partido. Ser a favor ou contra aquela pessoa. Isso não existe. Não existe. Não foi se pra mim um palco com ninguém. Tem que ser assim. Não, porque eu falei mal da minha. Eu conheci a minha, coisa que ninguém sabe. Eu sentei pra conversar com ela mais vezes. Um dia que não briga, eu falei pra ela em mais de uma hora. Conversando. Depois eu falei de briga. Eu só olhei com ela no piscina conversando. Que mudou totalmente a minha opinião. Já tinha mudado mais ainda. Ninguém sabe, nem querendo me julgar. Por isso. O que eu posso fazer? Foda-se. Na verdade, eu acho que, sabe, você tá falando isso, você tem que ligar um foda-se pra essas pessoas, porque o Brasil Eu não sei que não, cara, pelo menos tá todo mundo tá. também não sei mesmo. Eu não sabe, tirando com as pessoas que eu sempre não vou falar, eu não todo mundo. Isso é foda. É porque aqui o negócio é assim agora, ninguém falou, né? Ninguém falou. Eu acho tão. Sabe, tio, eu não sei se é diferença, cara. Tô trabalhando com você, tô trabalhando as coisas pelo jeito. Eu não sei que é diferente, cara. Eu não sei o que é as pessoas, eu não sei de você. Já falei, sabe o que? Eu pedi desculpas pra mim, gente. Então pode me fuder aqui dentro. Não consigo julgar. Pode me fuder. Eu falo, já estão falando. Mas ó, você Tem tem gente. que entender. Aí porque eu não e agora tá. Entende? Mas todo mundo brigou com ela e hoje todo mundo. Mas ninguém vai aqui, ó. Lembra a hora que eu fui te falando, pra frente falar com ela? A gente pergunta, no momento, eu perguntei pro Chico, falei, ó, qual a consequência disso aqui dentro? Nem momento te perguntei isso. Nem momento eu me preocupei. Pensei assim, o que as pessoas vão pensar, não é?
Nunca, sabe? Só o pessoal te perguntando, tu acha que é certo esse meu sentimento ou não tá? Então, Isso mas o importa pra negócio é mim, assim. sabe? E isso, falando assim, aquilo que a gente acha que é certo, Flávio, é muito maior que o meu, cara. Muito maior. Então, mas aí você tem que continuar agindo assim. Isso aqui, ó, é assim, cada hora um vai julgar o outro. E foda-se, porque você tá sendo verdadeiro, o público vai ver, entendeu? É tudo só. É, mas aqui. É muito lindo, cara. Muito lindo. Mas aqui é assim, cada hora vai ser com um. Cada hora vai ser com um e vai ser difícil. Não sei fazer isso, cara. Mas isso aí Sim, a gente isso. fica chateado, claro que fica, das pessoas estarem julgando, mas aqui é assim mesmo. Tem que ligar o foda-se, acreditar no que você tá fazendo, Vamos acreditar que o Brasil vai ver. em umas missões sem ficar sozinho, sabe? Numa ilha, parece, cara. Entende, cara? Eu nunca pensei que querer bem as pessoas fosse mal visto. Entende? Ó, tô mal com isso. Sim, tem que ligar o foda-se, eu tenho. Não, ficar chateado é normal também, Mas, entendeu? cara, eu consigo nem andar pra eu olhar naquelas pessoas, sabe? Mas na cara das pessoas não, na cara de quem falou isso. De quem? Não, que não. Que não. Eu sei que não é. É, mas isso também é foda, né? Porque igual aquele negócio que eu falei do Dan. Depois eu falei com ele quem era. Tá? Oi? Não. O negócio do Dan que eu tinha falado com ele. Aí depois eu acabei falando. Porque é foda esse negócio de não sei quem me falou, não sei quem me falou, né? Mas quem? Quem falou? Mas ao que parece é um sentimento generalizado, assim. Entende? Não sei se é assim generalizado, não. Eu fico triste, sabe? O que eu tenho que botar na minha cabeça já tá, mas eu tenho que fazer isso prevalecer aqui. Eu tenho que fazer valer as minhas convicções, entende? E foda-se, cara. E se eu cair numa roça público, escolher que eu vou pra casa, eu sigo estando certo. É. Não quer dizer que porque o público me mandou pra casa que entende que eu estava errado. Não. Mas mas o público normalmente escolhe certo. Eu não gosto de ficar nessa briga com alguém, sabe, de quem tá mais certo. Aí tu acha que eu tô agindo de alguma coisa errada aqui, fato? Eu não acho. Tu vê alguma coisa que eu faço assim, que falo, sei lá, Não, eu não vejo, mas talvez porque eu convivo muito com você, né? eu não digo assim aquelas coisas, isso pode parecer, porque essa coisa do isso pode parecer ruim, não me importa. Eu tô pouco fudendo, sabe? E se eu falei com a Angeles aqui é porque eu tô pouco fudendo que me olha e falou com ela. Pouco fudendo mesmo. Se eu estivesse preocupado, eu falava com ela, puta que pariu. Mas minha conduta aqui não tá errada, cara. Não tá. Mas Eu não vou falar mal as pessoas, cara. Sabe? Quando eu falei mal da Angeles e da Manu, porque eu andava com a Angeles, já vi que foi uma puta merda que eu falei, tentei voltar atrás, sabe? Eu entendo as pessoas que não convivem, mas foda a gente pensar, sabe? Aí passa pela cabeça, bom, vamos mudar de comportamentos. Não por mim, mas. você não tem que mudar. Não por mim, mas por pensar que eu tô tratando bem pessoas que pensam mal em mim. Eu tô com isso na cabeça, mas peraí, eu tô sendo educado, simpático com pessoas que acham que isso é falsidade. Então, peraí, na verdade, então falsas são essas pessoas que recebem esse meu carinho, que é totalmente
sem nenhum apego a qualquer outra intenção, entende? E fica achando que eu sou falso. Então, é muito errado nessa história. Sou eu que trato bem as pessoas sem qualquer pretensão, porque eles que recebem me julgam, entende? Não, sei lá, cara, só acho que quando eu vou dormir eu tô tranquilo, sabe? E um dia que, talvez alguns dias, eu tenho as coisas que eu falei hoje aí, por ter falado algumas coisas amanhã, ter dormido mal mesmo. De arrependido, não arrependido, envergonhado. De ficar envergonhado mesmo. Fala de alguém. Não, tudo bem mesmo. Mas eu penso, sabe? Não vou ficar bem. Uma hora fala de alguém. Porque se eu fosse ficar nessas de todo mundo fala, eu também iria falar mal de pessoas pelas costas. Porque todo mundo fala. Não, mas eu, por exemplo, eu Sim. falo das pessoas que eu sei que não estão agindo corretamente. Que eu não sinto verdade. E de todo mundo fala de alguém, todo mundo fala. Aí não tem jeito. Igual você falou da Ângela, um certo Sim, momento, falou da falei. Manúcia, e todo mundo fala. Pá, é muito chato, fala, muito chato. Nossa, a vontade de ir embora, cara. A vontade de ir embora, cara. Isso aqui é muito difícil. E assim, cara, não preciso disso, E é né? assim, é todo mundo julgando, isso aqui é pra isso. Tem que ser forte e acreditar no que você faz. E ó, o Dante contou o que eu conversei com ele nesse dia. Ah, mais ou menos. Pois é. E eu falei com ele que antes eu ficava preocupada com muita coisa. Do que podia parecer ou não. Que hoje eu acredito no que eu faço. E ó, e provavelmente terça-feira eu vou chocar muito. Não sei que consequência vai ter isso, mas tô fazendo o que eu tô sentindo que eu tô. Vai botar no tchau? Ele falou de mim também. Oi? Ele falou de mim também. Sim, ele falou. E eu vou falar isso, eu vou falar assim, tô votando nessa pessoa, tal, porque tu sabe o que ele essa falou? pessoa De mim. falou isso. Ele não, ele que falou. Que vocês são falsos, que vocês manipulam. E eu vou falar assim, vou falar ao vivo, ó. Porque essa pessoa falou mal de pessoas com quem eu convivo e depois foi lá, chegou muito perto e tal. Fala um monte. E não só eu vou falar. Agora que tu me falou isso, me faz. E não só eu vou falar isso. Tu não me falaste. Ah? Não me falaste. Achei que o Dan já tinha te falado. Que eu conversei com o Dan sobre isso. De mim não. Ah, é de você não. Não, mas isso me faz. E é por isso que eu tô puta. Eu não tô aguentando ficar perto dele. Isso me faz não ter outra escolha também. Não tô aguentando olhar no olho dele. Nossa. Sabe? Nossa, que bosta. Porque o que aconteceu foi o seguinte. É o que eu falei com o Dan, não isenta a Ângeles da culpa. Tá, mas quando começou essa história toda, a Ângeles chegou no teatro pra pedir desculpa do que ela falou no furor, que ela falou alto na frente de outras pessoas assim. E aí, Flavinha, e você também? Cago desocupa a moita. E aí eu falei, desocupa a moita, pode ficar com quem quiser, não sei lá. E aí ela achou que depois ela falou na frente de todo mundo que ficou meio chateada. Aí ela foi lá, foi pedir desculpa pra ele dessa situação. Não falou nome de terceira pessoa, não falou em outra situação de jeito nenhum. Ele botou o nome do Dan. Aí, na hora que ele veio me contar, ele falou comigo que ela tinha botado o nome do Dan. Aí eu falei assim, então vou lá chamar ela pra esclarecer isso. Não precisa, não vai fazer isso. Ela não tinha posto o nome. Não sei o que lá. Falei, vou chamar ela assim. Aí chamei ela. E ela tá errada várias vezes, mas ela bate no peito e fala que ela falou. A Bruna falou assim, eu não falei nome de ninguém. Quem virou na mesa e colocou a letra assim, não sei o que lá, e começou a falar foi o hospital. Aí na hora ele mudou. Não fui eu que falei mesmo e tal. Nossa. Daí,
Daí, o que aconteceu? Ele, o casal da questão, a situação, não éramos eu e ele. Se ele tivesse saído da conversa e vindo conversar comigo, o negócio podia ter acabado ali. Não precisava ir ter aquela exposição toda. Só que aí ele foi falando com todo mundo da história. E aí botou vocês tudo como se a Ângela tivesse feito aquele inferno todo. Aí eu cheguei pra ele, falei isso e tal. Ele falou, não, tô errado mesmo, não devia ter feito isso. Falei um monte com ele. Aproveitei e virei e falei assim, então vamos falar aqui agora, com os pingos nos is. Como é que tá a nossa história pra você depois de tudo que a gente conversou? Porque parece que depois de tudo que a gente conversou, ainda tem alguma coisa. Aí ele virou e falou assim, não, é o que a gente conversou, porque realmente a gente tinha conversado, só que às vezes parecia pra ele que a gente não tinha conversado. Ele virou e falou assim, não, realmente, nós somos só amigos, como a gente conversou. Aí eu falei assim, então tá, nós somos só amigos, né? Porque a gente conversou e às vezes parece que não, porque continua alguma coisa. Eu falei, então vamos falar aqui escrachado, nós somos só amigos, não tem nada, não vai acontecer nada, nem aqui e nem lá fora, não é isso? Ele, é isso mesmo, é isso que a gente conversou. Eu falei, ótimo, então tá esclarecido. Beleza. A partir daí, que foi o dia da votação, antes da votação, eu fiquei louca pensando o que eu fazia, porque eu comecei a enxergar que a Ângela estava errada, mas que ela não tinha feito o auê todo. E comecei a enxergar outras coisas nele. Aí eu não sabia em quem votar, fiquei louquinha. Não queria pré-julgar também pensando que o Thiago poderia ter errado, porque pra mim isso é muito mais complicado, eu achar isso dele, porque foi uma pessoa que gostou de mim, entendeu? Então eu tá falando isso agora, pra mim é muito difícil, porque eu posso estar sendo muito julgada por estar falando isso. Mas aí eu comecei a perceber um monte de coisa. Aí depois da votação, eu fui lá na casa da árvore, comecei a conversar com outra pessoa. A outra pessoa estava percebendo a mesma coisa que eu. E aí fomos ligando os fatos. Chega pra um, vira e fala assim, ó, voto em você só depois que eu tiver votado em tal pessoa. Aí depois chega na outra pessoa e falou coisa completamente diferente, sabe? Aí eu e quem tava lá lembra exatamente de falar de você e do Dan, sabe? E aí, de repente, tudo bem naquela época que era mais afastado de vocês. Só que aí, de repente, ele chegou de tal forma perto de vocês e virou amigo de vocês, que aí todo mundo começou a achar errado também. Ué, como assim? Falou e de repente vira amigo. Tanto que um dia na cozinha eu não aguentei também, virei pra ele e falei assim, você tá apaixonado pelo nosso grupo, né? Porque você não para de perseguir a gente aqui e tal, tá apaixonado, deve tá querendo passar pro nosso grupo. Ele falou assim, eles são falsos e excluindo a gente. Falou que vocês são falsos que você joga. Isso. Dudão ainda falou manipulador. Falou que vocês jogam, que vocês não jogam. Cara, eu estava há duas, E aí, três pois vezes. mas aí que a gente percebeu que ele faz isso não só. Ele tá bonzinho com todo mundo, porque aí ele chega e fala um negócio assim com uma pessoa. Ontem, na hora das perguntas, que a Nath falou que uma pessoa que disse foi ele. Você viu que na hora que o Rai foi entrevistar ele, o Rai ficou cutucando, entendeu? Porque ele tá fazendo só coisa assim, sabe? Ele virou pra mim e falou, virou pro Rai, fala uma coisa de grupo, vira pra mim e fala que ele que é o cabeça do grupo. Vira lá e fala que os melhores amigos dele, nananana. Aí vira pra mim e fala que o Vitinho que é o parceiro dele. Então foi um monte de coisa que foi juntando, que o Rodrigo, numa boa. Você tá me vendo conversando com ele? Não tô, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo olhar na cara dele. O Rai também não tá conseguindo olhar na cara dele. É assim, a gente tava conversando ainda, cara. A gente conversa super na boa, assim, sabe? E é engraçado que ele puxa os papos no voto. Mas a gente não fica. Pois é. Então, aí é o que eu falei com o Dan, tudo bem. Eu não votei na Ângela naquela hora porque eu tava enxergando isso. E ao mesmo tempo eu não sabia se eu tava certo sobre o Thiago para ainda votar nele, entendeu? Aí o que eu pensei é o seguinte, tudo bem, a Ângela faz as coisas, mas todo mundo já sabe, todo mundo já tá cansado de saber. Agora, quem que é o pior? É o que se faz de bonzinho pra todo mundo, que é o queridinho da casa, só que... Flavinha, olha, claro. aqui, né, na mesinha?
vou te falar a mesma coisa que eu falei com o Sacro. É o bonzinho que Então, fica bonzinho assim, com todo mundo na casa e fica fazendo isso. Eu te falo a mesma coisa que eu falei com o Sacro. Na época o Sacro era muito pior do que eu, porque incomodava muito mais, falava muito mal. Aí eu botar o Thiago, pô, Thiago é muito pior. Muito pior. Entendeu? Eu e o Raidon estamos conseguindo olhar pra ele. Cara, nossa, eu fico muito me E sentindo aí, mal. Rodrigo, eu já fico pensando tanto, e pensa bem como é que é complicado pra minha situação. De votar numa pessoa assim, uma pessoa que foi afim de mim e tal, numa pessoa que, sabe, é muito difícil. E Cara, e tipo, a gente falando isso também, porque ele vai ser muito nenhum. Eu ainda falei pra ele ser uma puta de uma unidade, porra, tinha que não influenciar a gente na próxima prova. Né? Porque daí, tipo, se não der unidade, outra ele não consegue se proteger. já todo falou, mundo. tá gravado, que na prova só iria com você ou com o Dan, porque queria ver sangue nos olhos. Seria você ou o Dan. Não, eu não sou pela mão. Que ele ia esperar rodar, se fosse preciso, pra ir com vocês dois. Tá gravado. Não, eu não sou pela mão. Aí eu comecei a ficar puta. Eu queria ir com ele, pra proteger ele. E era por isso, porque eu queria falar na hora certa também, não ia, sabe? Tanto que aí, também na hora que vocês brincavam comigo e paravam de brincar, aí eu ficava puta porque eu pensava, tá, ninguém tá pensando o que eu tô sentindo sobre essa história. E aí essa história de que você tá sendo vítima, você tá sendo vítima não, você tá sendo vilã. Eu falei, ó, desliguei, foda-se, falei, ninguém sabe o meu sentimento, ninguém sabe se eu choro por aí, por alguma outra coisa e tal, então eu não vou preocupar com isso, eu vou preocupar com o que eu tô sentindo, se eu tô sendo verdadeiro ou não. E aí eu ficava puta porque eu comecei a pensar se até essa externação de sentimento, esse negócio todo pra ficar ou apaixonado, se isso aí era verdade, sabe? Eu comecei a pensar um monte de coisa. E não só eu enxerguei, a Nath enxergou, tanto que falou ontem lá nas perguntas. Você viu, né? Muita gente enxergou. Eu falei, ainda bem que eu não enxerguei sozinha, porque eu tava pensando se eu tava ficando... Cara, tipo assim, eu tinha notado que... E eu não quis falar a primeira vez que eu conversei com o Dan, e não quis falar aquela primeira vez que eu conversei com você, porque pra mim isso é muito difícil, porque pode envolver um monte de coisa. O pessoal lá fora não, porque tá vendo que tá gravado, mas o pessoal aqui dentro da casa, que eu falo uma coisa assim, ainda bem que as pessoas perceberam também, porque se só eu falasse uma coisa assim, ia pensar que era coisa de bobeirinha, às vezes até de mulher, de... Mas te falar que comigo nunca teve qualquer coisa de me sentindo assim, de tentar. Mas ele já tentou falar de volta. Falar assim, mas não, nada que tivesse. Mas falar assim, quem tu acha? Eu falei, cara, eu acho que na linha do grupo eu sou. Eu falei, cara, eu acho que eu sou tal, na linha do grupo. Eu falei assim, cara, eu acho que na linha do grupo eu fico ali, se monitorizando, ele falou, eu quero chegar aí, você não é essa briga. Teve um dia que eu tava chateada com alguma coisa aqui eu tô ligado ali, mano. Sabe quem é que não se interessou, não sei. Que eu tava chateada aqui na casa e tal. E aí, por eu conversar muito com vocês, ele chegou e falou assim, me fala quem te magoou. Foi ele, né? Falando do Dan. Ele que te magoou e tal. Sabia que ia chegar a hora disso acontecer. Já te falei. Não pode confiar. Eu olhei e falei assim, não faz nada comigo, não. Mas como que eu não? Eu comecei a perceber nesse dia da Ângela, porque o auê todo, e aí na hora que chamaram os dois, a história mudou. Eu falando ali com isso. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu felizão porque eu consegui proteger ele, sabe? Eu protegi o Vitinho, fiquei feliz que eu consegui, sabe, proteger ele. Se fosse o caso, não. Nossa, cara, nossa. Até me perguntaram, falaram assim, vocês que vão dar uma imunidade. Aí até me perguntaram se vão dar pro Thiago, eu falei assim, até então eu não tinha conversado com vocês. Eu falei assim, os meninos podem bater o pé o tanto que for, que eu vou bater o pé, que não vai ser pra ele. Mas, até então, tipo, seria alguém que eu ia votar. Eu fiz tudo, por mas... Pois é, a gente poderia... Eu até falei assim, posso dar pro Vitinho. Pra ele eu não concordo, não. Mesmo que seja a maioria do grupo. Mas isso é muito grave, você tá falando.
E eu só tô falando porque tá gravado. Porque você lembra que eu não queria falar. Eu não queria falar com você, não quis falar com o Dan, porque pra mim é muito mais complicada ainda a situação. Muito mais. Cara, eu tô me sentindo idiota de conversar tanto com ele, de confiar mesmo, sabe? Pra mim é muito mais difícil. Muito mais. As pessoas já acham que eu tô jogando com ele, deve estar pensando. Deve estar pensando que eu tô jogando com ele já. Não. Não, porque todo mundo que percebeu sabe como é que ele tá assim. E sabe que tá todo mundo já percebendo. Nossa, cara, que me fazendo, né? Ó, eu não sei, pensa aí. Não, nem eu pensei nisso. Mas assim. Mas tô ligado já. É por isso que eu não votei semana passada, nem na Ângeles, nem ele, porque eu pensei nisso no primeiro momento, eu não sabia se eu estava certa, se era coisa que eu estava viajando, mas eu percebi que o negócio ali, porque quem conversou foi eu, ele e ela, entendeu? Então, ontem eu até falei com ela, falei, Ângeles, você lembra na conversa e tal, que aí na hora mudou e tudo? Ela falou assim, né? Ela falou, pois é, por isso que eu não votei em você daquela vez e tal. Porque aí tudo bem, ela fez as coisas erradas, mas ela bate no peito e fala que fez. Aí eu comecei a pensar antes da votação, e aí, quem tá pior na história? Aí como a Manu não tava imune, eu falei, eu vou então na Manu. E vou pensar mais sobre isso. Isso muito animal pra mim, todo mundo sabendo disso, né? Não, todo mundo assim, né? Tem mais ou menos umas, além de mim, umas 2 pessoas perceberam. Não falou isso pra quem? Ninguém. Pra quem tava na casa da árvore, eu não lembro quem exatamente, quem, Mas tu tava? eu tava. Puta. Eu voto. Aí eu falei com o Raio. Falei com o Raio assim, falei, ó, pode falar com ele e se precisar me chamar, me chama. Que eu afirmo que ele falou que ele é o cabeça do grupo, que ele que faz a cabeça do grupo aqui, que o parceiro dele aqui é o Vitinho, tanto que, só que aí ele chega pra outras pessoas e fala outra coisa, entendeu? Aí que foi juntando. Aí que no que a gente conversou, a gente começou a juntar. Mas o time não vai nessa, né? Tu acha? Talvez sim. Não, eu não quero descansar nisso. Cara, meu voto aqui, tu não sabe o que eu disse. Eu tenho motivo pra isso. Eu só sei que... Mas nessas... Pensa bem, não toma nenhuma atitude agora, assim, no impulso. Pensa no jogo também, pensa.